Olá, como vão? Eu sou Danilo, da Farm Assistência Técnica, e com esse vídeo eu quero apresentar para vocês a nossa ferramenta para gerenciamento de operações e de custo de produção agrícola, desenvolvida pela Farm Assistência Técnica. Essa ferramenta chama Orion. Ela é uma ferramenta, vale destacar aqui, que ela tem o cunho puramente gerencial. Não tem nenhum tipo de lançamento ou de relatório voltado para a área contábil, para a contabilidade. Então ela é simplesmente para gerenciamento das operações, dos funcionários e dos custos de produção agrícola. Tá? Como que são divididos, né? Como que é a estrutura básica aí de lançamento dentro do sistema? Então, os custos, as despesas e todos os serviços dentro da propriedade são lançados de acordo com essa divisão. A mão de obra, né, diretamente envolvida na produção, as pessoas que trabalham nas lavouras e que fazem as operações, as máquinas e implementos agrícolas, então a despesa, né, o uso de tempo dessas máquinas dentro dos trabalhos e das operações agrícolas, também as máquinas que estão diretamente envolvidas nos trabalhos dentro das lavouras, né? Assim como as suas depreciações e custos projetados, né, para cada por hora de trabalho desses equipamentos, implementos e máquinas. O combustível é lançado com um relatório específico, né, com um formulário específico de lançamento dos abastecimentos de cada trator, de cada máquina, e isso depois relatórios também descrevem isso, né, o consumo de combustível por máquina, né, para cada trator, para cada máquina da propriedade. E as despesas indiretas. Essas despesas indiretas são despesas reais, são desembolsos que o produtor tem, mas que elas não entram diretamente dentro das lavouras, né? Então, por exemplo, o custo de combustível com os carros ligados à área da administração da propriedade. Então o custo, né, que se tem comprando, adquirindo combustível para aquele carro é uma despesa real que a propriedade tem, porém ela não pode ser alocada diretamente a nenhum talhão, nenhuma quadra de dentro da fazenda. Então a gente convenciona, a gente acha correto que essa despesa seja rateada entre todos os talhões da propriedade. E assim são as despesas indiretas. Elas são lançadas dentro do sistema e automaticamente são rateadas por todos os talhões da produção que compõem a propriedade. Todo o desenvolvimento do sistema Orion foi sempre voltado para a facilidade de uso, tanto das pessoas que vão usar os computadores e fazer o lançamento, mas primeiramente dentro da propriedade. Os funcionários de dentro da propriedade, por menor escolaridade que tenham, a gente sempre desenvolveu a ferramenta pensando nisso, pensando em que seja de fácil acesso, de fácil preenchimento por todos os funcionários da propriedade. Por que por todos? Porque cada funcionário tem que fazer as suas anotações, porque o bom funcionamento do sistema depende do funcionário fazer o registro correto da hora de início e de término de cada atividade sua dentro de cada talhão. Aqui estou apresentando um modelo sugerido. Ele pode ser mais simplificado, obviamente, né? Dá para a gente simplificar ele, porém a gente começa a perder um pouco, talvez, em qualidade do detalhamento das horas de trabalho de cada funcionário. Então, o funcionário anota o nome, né, qual funcionário que está preenchendo, a data e o talhão que ele está trabalhando. Ele anota qual tipo de serviço ele está fazendo. Então, normalmente a gente deixa uma região com alguns serviços mais comuns
né, para serem só ticados. Por exemplo, nessa ficha que eu peguei de modelo de um produtor, nós destacamos a adubação, irrigação, pulverização, aplicação de herbicida, roçagem e serviços braçais em geral. Então essas o funcionário não precisa nem anotar, ele só tica e já passa para a próxima etapa. Ou se não for nenhuma dessas atividades, dentro do campo outra detalhe, ele pode escrever o nome do serviço, qual operação ele está fazendo, porque aí depois a pessoa que vai fazer o lançamento dentro do sistema consegue encontrar, né, aquela operação para poder fazer o cadastro. Ele anota qual trator e ou qual implemento ele está trabalhando, né, se ele estiver trabalhando, por exemplo, num serviço braçal sem trator, sem nada, esses campos ficam em branco. Depois, a parte, né, realmente importante aí de tudo é a hora que ele está começando o trabalho e a hora que ele vai terminar esse trabalho, né? Então, no momento que ele terminou o trabalho em um talhão e vai continuar o mesmo trabalho ou vai mudar de operação, então, por exemplo, ele pode terminar a operação que ele estava fazendo num talhão e vai passar para outro. Nesse momento ele encerra essa ficha e inicia uma ficha nova fazendo a alteração da quadra, né? Então ele está começando numa nova quadra, no horário de término de uma é o horário do início da outra quadra, e assim sucessivamente ele vai anotando todos os trabalhos dele. O sistema opera totalmente online, né? Não tem instalação de nenhum programa, de nenhum plugin, nada no computador. Não é necessário fazer nenhuma configuração específica no sistema do computador. Simplesmente ter um navegador web instalado. Nós recomendamos, pela plataforma de desenvolvimento que o Orion foi escrito, nós sugerimos que seja usado ou o Google Chrome ou o Mozilla Firefox. São os dois navegadores recomendados para o uso do Orion. Em qualquer um desses ele vai funcionar plenamente. Então, no site da Farmatac tem um link do Orion, controle de custo de produção, e lá cada usuário vai colocar o seu login e sua senha e acessar o sistema. E agora, para ilustrar um pouco mais, a gente vai navegar um pouco pelo sistema e explorar um pouquinho ele. Para acessar então o sistema, como eu falei, não tem nenhum aplicativo instalado no computador, a gente só abre o navegador de internet. No meu caso aqui eu estou abrindo o Firefox. Dentro da navegação, né, então nós vamos acessar o site da Farmatac, www.farmatac.com.br. No site da Farmatac, rolando um pouco mais para o final da página, a gente tem o link de acesso à tela de login, né? Então, acesso ao sistema. E já como sugestão para quem está assistindo o vídeo, tem o login aberto para testes, para que seja experimentado o sistema, né? Para quem tiver interesse. Então o login é farm, a senha farm 2017, e é só clicar em entrar e aí é feito o login. Ele naturalmente pergunta se vocês querem deixar salva a senha, é a opção de cada um. E aqui já a tela inicial da propriedade. Então, no momento que o usuário faz o login, vai ser aberto para ele, aqui na barra lateral esquerda, somente as opções que ele tem acesso. Esse, como é um usuário de modelo para teste, todas as opções, cadastros, consultas,
relatórios gráficos, lançamentos das operações e outros relatórios em forma de texto, de tabela, tudo isso está liberado. Mas, por exemplo, no momento de fazer o cadastro dos usuários, muitas vezes o produtor quer limitar talvez o acesso de alguns funcionários. Então, o funcionário que vai fazer os lançamentos do dia a dia, eu não quero que ele tenha acesso às consultas, relatórios gráficos, nem relatório. Isso vai ser um acesso meu ou de um funcionário de um nível acima e dentro da organização. Né? Então aí a gente limita ele a simplesmente a fazer cadastros e lançamentos. Ou vice-versa. Não, eu não tenho interesse em fazer cadastro nem lançamento. Eu só quero acessar os relatórios. Então a gente libera só as opções de consultas, relatórios gráficos e relatórios na forma de texto. Aqui dentro a parte de usuários, né, que normalmente é feita, então eu posso alternar entre uma propriedade e outra, eu posso trocar minha senha, né, ou eu posso fazer o logout aí, sair do sistema e depois é solicitada a senha de novo. Essa caixa que está aparecendo aqui é uma tabela de alerta que aparece porque no sistema a gente tem a opção de cadastrar estoque mínimo para alguns produtos. Então, por exemplo, aqui é um produto teste também, ABAA. Então, o sistema já no momento que eu faço o login, ele está me informando que eu cadastrei um estoque mínimo de 2.000 litros desse produto e hoje no estoque, a minha quantidade dentro do estoque é só de 600 litros. Então eu tenho que repor 1.395, aí praticamente 1.400 litros para eu chegar dentro do meu estoque mínimo. Então, alguns detalhes aí do sistema. Então nós fazemos a escolha de qual propriedade a gente vai trabalhar. Então, no momento que eu faço o login, bom, hoje eu vou fazer as operações, fazer os lançamentos dentro da fazenda modelo 3. Então eu seleciono o modelo 3, clico em OK e pronto. Então dentro da propriedade modelo 3 já é outro produto que está em estoque, é o diesel. Então o diesel, eu coloquei um estoque mínimo de 2.000 litros, eu estou com 1.000 e eu tenho que repor 54 litros. E assim sucessivamente. Para acessar os menus, a gente clica aqui no sinal de mais e é aberta os menus aqui laterais para ser acesso. Então, dentro de cadastros, dentro dos lançamentos, e é assim que é feita a navegação dentro do sistema. Então, fica aí a dica aí para todo mundo, quem quiser acessar, esse é o usuário é Farm, a senha é Farm 2017 e pode ficar à vontade de navegar e ter acesso a todas as fichas aí de formulários. Inclusive no canal a gente tem os vídeos de instruções de como fazer os cadastros, como fazer os lançamentos e assim facilitar o dia a dia aí de uso do sistema. A gente agradece e esperamos o contato de vocês.